Oi pessoal, bem-vindo à nossa última aula, aula de número 9 sobre radiações. Ah, que pena, mas está acabando. Mas não se preocupem, se precisar tirar alguma dúvida, pode comentar, é sempre importante. Então, sem delongas, vamos falar agora dos acidentes nucleares. Esse tema eu acredito que seja mais interessante para todo mundo da turma, porque é muito interessante a gente contar e saber o que aconteceu de fato, né? A gente entende as radiações, sabe das aplicações e o que essas aplicações gerou. Além de muita tecnologia, muitas aplicações boas, benéficas, a gente tem energia, a gente tem aplicações médicas, a gente também tem que entender quais são os riscos dessa radiação. E aqui eu trago alguns exemplos de usinas que não se deram muito bem durante os anos. Não só usinas, teve um acidente que não foi em usina que a gente vai falar também. Então, vamos lá. O que são acidentes nucleares? Acidentes nucleares são caracterizados pela liberação de produtos radioativos no meio ambiente, na forma de matéria radioativa ou radiação. Eles podem ser causados por motivos como mau funcionamento, causas humanas, um mau uso, desastres ambientais, então terremoto, tsunami, erupção vulcânica, qualquer desastre natural pode também causar, ou qualquer evento que coloque em perigo a saúde pública. Então aqui a gente pode abrir uma gama de várias possibilidades para a ocorrência de um acidente nuclear. Os mais famosos acidentes nucleares que ocorreram na história, eu trouxe os quatro principais, que é o acidente de 3 Mile Island, que ocorreu em 1979, um acidente nuclear de Chernobyl, que eu acredito que muitos já tenham ouvido falar, que ocorreu em 1986, o acidente radiológico de Goiânia, esse não é numa usina, mas foi algo bastante marcante na história nuclear do Brasil, ocorreu em 1987, e o mais recente, um acidente nuclear que ocorreu em Fukushima, no Japão, em 2011. Então vamos contar o que aconteceu em cada um deles. O primeiro acidente, esse foi o primeiro grande acidente ocorrido em uma usina nuclear. Até então, não haviam ocorrido acidentes em grandes proporções, que precisasse mobilizar uma grande parte da sociedade, tirar pessoas, evacuar locais, né? Então, esse foi o primeiro grande acidente em uma usina. Ele ocorreu no dia 28 de março de 1979, então dá pra ver que já faz bastante tempo. Ele foi causado por uma falha nas bombas de água, em seguida pelo desligamento no sistema de segurança. Tem um trecho de uma fala de uma pessoa da época, de um correspondente da época, né? Ele estava mandando mensagem para um outro país para falar o que aconteceu. E ele destaca a seguinte frase: segundo as informações de que dispomos, houve uma pane na bomba de água do sistema de resfriamento, que fica fora do prédio da usina. Imediatamente entrou em funcionamento um sistema de emergência, mas um técnico desligou antes do tempo e não se sabe por quê. Isso desencadeou o processo que poderia ter resultado na explosão do reator. Então o que ocorreu? Após serem avisadas, as autoridades locais examinaram o sistema, eles demoraram um pouco, mas eles descobriram que o núcleo ele tinha derretido devido ao calor intenso. Então, vamos voltar aqui, uma falha nas bombas de água. Houve um problema no sistema de resfriamento. Se a gente voltar lá na aula das usinas nucleares, lembra, existe todo um sistema para resfriar aquele reator, para resfriar aquele vapor. E houve um problema nesse sistema. No momento que houve esse problema, havia um sistema de segurança. Esse sistema de segurança pôs a funcionar uma outra bomba, só que essa bomba foi desligada. E não foi por simples ocasião. O que aconteceu? Quando essa bomba passou a funcionar, a pressão dentro do reator começou a aumentar. Então imagina, a gente tem um reator nuclear, é algo extremamente instável. Na época ainda o conhecimento já era suficiente, mas ainda não era o que a gente sabe hoje sobre um reator. E com aquela pressão aumentando, o risco é de que aquilo ali virasse uma bomba nuclear. E o que aconteceu? Com essa pressão aumentando, eles resolveram desligar essa bomba, pois eles não sabiam que o problema era no sistema de resfriamento. Então eles desligaram a bomba e a bomba parou de jogar água que estava resfriando o sistema. E com isso, em vez da pressão diminuir, a pressão aumentou, porque aquele núcleo ele começou a esquentar muito
E a pressão passou a aumentar mais ainda, porque os gases que estavam lá se expandiam ainda mais. E com isso, quase, por muito pouco, que o reator não explodiu. O que aconteceu foi que o reator derreteu. Então, devido ao calor intenso que estava naquele núcleo, não se tinha um sistema de resfriamento preciso mais, aquele reator ele derreteu, o núcleo derreteu. Na época, o governador do estado da Pensilvânia, que é onde fica essa usina, esse é o nome dele, iniciou a retirada dos habitantes só 2 dias depois. Ele começou pelas gestantes e pelas crianças, que eram pessoas de maior risco, né? Então as pessoas saudáveis foram retiradas um tempo depois. Então houve um movimento, houve todo um planejamento para se retirar as pessoas do local. Não houve vítimas confirmadas em decorrência do acidente. Porém, foi um acidente extremamente chocante para a época, tendo sido maior até então. Aqui tem uma foto da usina. Ela parou de funcionar. O acidente ela ocorreu em um ou dois dos reatores na época. Mas a usina continuou funcionando com seus outros 2 reatores. E, se eu não me engano, vale pesquisa, eu acredito que ela deixou de funcionar no ano passado ou de maneira muito recente, que ela foi aposentada. Então, o segundo acidente nuclear, o acidente nuclear de Chernobyl. Esse aqui provavelmente todo mundo já ouviu falar. Existe uma série, eu já vou recomendar ela agora, uma série muito interessante sobre o acidente, que chama Chernobyl. É uma série da HBO. Quem tiver oportunidade e não assistiu ainda, eu recomendo que assista. É uma série bastante interessante, apesar da dramatização, ainda assim é uma série bastante interessante, retrata com bastante precisão o que aconteceu no acidente. Tem uma explicação bastante interessante ao final. O desastre em Chernobyl, ele foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimento de segurança. Ele ocorreu durante um procedimento de segurança na qual o reator deveria funcionar em baixa potência. Então aqui, como aconteceu? O que aconteceu de fato em Chernobyl? Eles estavam fazendo um procedimento na qual era um teste de segurança, saber se era seguro aquele reator funcionar em baixa potência. Por quê? No caso de ocorrer um apagão na região, por exemplo, eles tinham que saber se os sistemas de segurança do reator aguentariam o apagão e não aconteceriam danos ou então um acidente nuclear. Porém, o que aconteceu foi que esse procedimento, esse teste de segurança, acabou gerando um acidente nuclear. O reator nuclear de Chernobyl, ele usava um tipo de reator que chama RBMK-1000. E ele utilizava grafite para neutralizar a fissão. Lembra quando a gente falou de reatores que tinham aquelas pastilhas, aquelas hastes de segurança? Essas hastes, na época do reator, elas eram de grafite. Se entendia que o grafite absorvia nêutrons. E o que aconteceu foi o oposto. O grafite, na verdade, em vez de diminuir a pressão do reator, em vez de diminuir, aconteceu que aquela reação em cadeia aumentou. Eu também recomendo uma pesquisa mais aprofundada. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas o problema era o tipo de reator que eles utilizavam. E o erro deles foi não ter percebido que a pressão ia aumentando e eles desligaram, porque não podia ter desligado. Durante o teste, foi desligado o dispositivo de segurança, tal como 4 das 8 bombas refrigeradoras, e aqui foi o maior erro deles. A pressão produzida pela água foi suficientemente grande para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava nada menos que 1.000 toneladas. Então em cima desse reator tinha uma placa extremamente pesada, 1.000 toneladas, é algo absurdo. Para se levantar isso precisa de muita força. E a pressão no núcleo do reator foi tão grande que essa placa ela foi retirada de fato. O que aconteceu depois? O núcleo do reator ele se fundiu graças às altíssimas temperaturas e gerou incêndio. Então ocorreu primeiro uma explosão com essa pressão. Aquele núcleo ele explodiu e nisso o material radioativo foi arremessado para vários locais, e por isso o problema, a contaminação em Chernobyl foi tão problemática.
No acidente anterior, não ocorreu a explosão. O núcleo, ele se fundiu. Em Chernobyl, foi o contrário. O núcleo, a reação, ele também se fundiu, mas antes disso, houve uma explosão devido à alta da pressão. A pressão aqui foi muito alta. E essa fusão do núcleo gerou um calor intenso, e esse calor intenso gerou um incêndio. E tudo isso gerou o maior acidente nuclear da história. Chernobyl, nenhum outro acidente, por mais que tenham acidentes extremamente ruins na história do mundo, o acidente de Chernobyl ainda é o mais catastrófico de todos. Aqui eu coloquei uma foto da usina após o acidente, logo após o acidente, e houve uma... Esse acidente ele foi muito importante, na verdade, na história do mundo, na sociedade como a gente conhece ela hoje. Era um contexto de tensão política, vocês vão ver em história, caso já tenham visto, a Chernobyl ficava na União Soviética, na antiga União Soviética, e em pleno período de Guerra Fria, e esse foi um dos marcos para a queda da União Soviética. Então Chernobyl foi muito importante para hoje, como a gente conhece a sociedade. E hoje, Chernobyl foi feito um sarcófago gigantesco para tentar segurar a radiação lá dentro, porque não conseguiram limpar toda a área, então houve uma evacuação, a área continua contaminada, e eles fizeram essa até hoje não se consegue produzir, plantar, enfim. E eles produziram esse sarcófago e colocaram em volta da usina, a fim de tentar reter o material radioativo e as radiações no local. Um outro acidente nuclear também um pouco conhecido, e esse aconteceu no Brasil. O acidente nuclear de Goiânia. O acidente nuclear de Goiânia, ele ocorreu em Goiânia no ano de 1987, um ano após o acidente de Chernobyl. Ele é considerado hoje o pior acidente radiológico fora de uma instalação nuclear. Então, acidentes causados por exposição de máquinas ou em hospitais, o acidente de Goiânia é o pior deles. Ele foi causado devido à violação de um equipamento de radioterapia por 2 catadores de lixo. Então, o que aconteceu aqui? 2 catadores, eles entraram em um hospital abandonado. Nesse hospital abandonado, eles encontraram uma máquina antiga ela continha um núcleo radioativo de radioterapia. Eles cataram, eles não conheciam, não se sabia o que era isso, não tinha essa informação. Eles retiraram essa máquina do local com a ajuda de um carrinho de mão e levaram embora. A ideia deles era vender isso para um ferro velho, e foi o que fizeram. O dono do ferro velho que comprou essa máquina, a fim de aproveitar as partes metálicas, ele abriu, né? Ele foi abrindo a máquina. O problema foi que ele abriu o núcleo da máquina e ele expôs esse núcleo. E nesse núcleo tinha césio-137, que era a fonte radioativa da máquina. Esse é um minério extremamente radioativo, é um elemento bastante perigoso. Não se pode entrar muito em contato, a radiação dele a dose absorvida vai ser muito grande, isso pode gerar, como a gente viu dos efeitos biológicos na última aula, uma série de efeitos bastante ruins. Infelizmente, foi o que aconteceu no acidente nuclear de Goiânia. Pouco tempo após a exposição, muitos deram entrada no hospital da cidade e eles pareciam conter sintomas de uma doença contagiosa, sendo tratado como tal. Aqui, por exemplo, após o dono desse ferro velho expor esse núcleo, eles perceberam que aquele material ele era fluorescente, ele brilhava no escuro. O césio você consegue ver ele no escuro brilhando, então aquilo parecia muito legal. Na verdade não era césio, era cloreto de césio, ele parecia um sal de cozinha, só que ele era radioativo e extremamente perigoso. E ninguém ali sabia disso, ninguém ali tinha essa informação, isso aconteceu há muitos anos. Hoje ainda, se a gente tem essa discussão, porque nos dias de hoje isso ainda é perigoso. Nós não sabemos o que acontece, como funciona, o que é perigoso, o que não é perigoso. Se deparar com esse material fluorescente, aposto que a maioria vai achar super interessante, brincar. E foi o que fizeram, passaram na cara e tiveram uma exposição muito grande com esse material. E muita gente foi sendo diagnosticada com uma doença contagiosa.
Só após a esposa do dono do ferro velho levar essa máquina, que percebeu que tinha algo estranho, e levar essa máquina para vigilância sanitária, foi que perceberam que era um caso de contaminação radioativa. E chamaram o Conselho Nacional de Emissão Radioativa na época. Isso foi um movimento muito trágico, muito complicado. Assim, diversas pessoas foram expostas. 4 pessoas morreram no intervalo de 1 mês. 1.000 pessoas foram irradiadas e 250 pessoas foram contaminadas interna e externamente. Dessas pessoas, 28 sofreram uma síndrome aguda da radiação, que é quando você recebe altas doses. Então, assim, o acidente nuclear de Goiânia ele deixou uma marca muito forte na cidade. E isso deu início a um longo trabalho de descontaminação, porque você encontrar onde está essa radiação, onde está esse material radioativo, quem teve contato com esse material. Então, muita roupa que entrou em contato, que tinha pouco de sal na roupa, né, desse césio na roupa, teve que ser retirada. Então, foram toneladas de material que foram removidas da cidade, entre roupa, aparelhos, enfim, vários tipos de material. Então foi um trabalho bem cansativo de descontaminação da área que deixou uma marca bem grande na cidade. E o último acidente nuclear que eu quero destacar foi o acidente nuclear mais recente que ocorreu na história do mundo, o acidente nuclear de Fukushima. Nesse acidente ele não foi causado devido a falhas humanas como os demais ou por ignorância, ele foi causado por um problema ambiental. O acidente ele foi causado devido a um terremoto de alta magnitude. A magnitude desse terremoto foi de 8,9 na escala Richter. Então, é uma magnitude muito alta. E o Japão, como a gente sabe, ele se encontra ele é posicionado no encontro de várias placas tectônicas, que é onde tem a maior chance de ocorrer esse tipo de tsunami, de terremotos. E é um território extremamente propício a isso. Esse terremoto gerou um tsunami. E o tsunami atingiu a usina nuclear da época. As falhas no sistema de resfriamento do núcleo desencadearam 3 explosões sucessivas. Então, houve ali o terremoto, houve o tsunami e isso desencadeou um pane no sistema da usina. No sistema também de resfriamento da usina. Esse problema no sistema de resfriamento, a pressão aumenta, a temperatura aumenta e gera a chance de ocorrer explosões. E isso aconteceu, gerou 3 explosões sucessivas. O vazamento de material radioativo para o mar, tal como o aumento nos índices de radiação, exigiram que uma área de 20 km fosse evacuada. Então, uma área extremamente grande em volta. Pensa, 20 km de área, a gente pode colocar quase uma cidade, dependendo do tamanho da cidade, teve que ser evacuada em volta dessa usina. E mesmo que de grandes proporções, o acidente ele foi localizado. Então ele não atingiu todo o Japão. Esse acidente ele ficou localizado não dentro da usina, mas na região da usina. Devido também ao conhecimento, já como esse ocorreu em 2011, a gente já tem um maior conhecimento científico das reações, do que são radiações e de como agir. Já haviam ocorrido diversos outros acidentes, como foi exposto, e nesse aqui já pode-se dizer que estavam mais preparados. Mesmo assim, era algo que poderia ter sido evitado. E a maior causa de mortes não foi a exposição à radiação. O mais interessante da gente notar aqui é que o que matou a maior parte das pessoas, né, a maior parte das pessoas que morreram devido ao acidente não morreram devido à exposição à radiação. O que aconteceu foi que era uma época fria, muitas pessoas, né, utilizavam aquecedores ou dependiam da energia gerada na usina. E com esse problema, houve esse problema e muita pessoa morreu de frio. Então, o que matou muita gente em Fukushima não foi nem a exposição à radiação, foi a exposição a um frio intenso. Esse também é um acidente que ficou marcado na história do mundo inteiro. A gente teve que aprender bastante com ele. E aqui eu coloquei uma foto deles apagando o incêndio através de navios, como ele ficava na costa.
E esses navios são gigantescos, tá, gente? Uma usina nuclear, ela é extremamente grande mesmo. Aqui nessa foto a gente consegue ver as proporções. É algo absurdo. Então é interessante a gente notar a particularidade de cada um desses acidentes. E para finalizar, a gente tem que discutir os riscos da tecnologia. Quais riscos traz para a gente tudo isso que foi apresentado desde a primeira aula? As radiações ionizantes, as aplicações das radiações ionizantes, e o que isso traz para o nosso contexto social. A gente pode estudar isso de forma física, entender como ocorre e tudo mais. Mas também é importante a gente entender a história de como isso aconteceu, e foi o que eu tentei fazer, e também entender o que isso traz para a gente nos dias de hoje. O que todos esses acontecimentos, toda essa narrativa traz pra gente nos dias de hoje. Então fica claro que as tecnologias relacionadas à física das radiações e à física nuclear têm diversas aplicações, tanto benéficas quanto maléficas. Eu não me estendi em apresentar todas essas aplicações porque ficaria muito grande. Então eu recomendo quem tem interesse pesquisar quais são essas aplicações benéficas. Posso citar algumas, como por exemplo, tudo que a gente disse, as aplicações médicas, as aplicações industriais que geram um retorno social, um retorno para a sociedade. Hoje a nossa sociedade é bastante pautada nessas tecnologias, quanto aplicações maléficas. Dentre outras, a gente pode citar mais o uso militar. Essas tecnologias elas geram tecnologias militares, como por exemplo a bomba atômica, ou bombas ou um poderio militar mais atual. Então, essas tecnologias elas podem trazer tanto um uso benéfico para o desenvolvimento, para a saúde, quanto maléfico, como para a intimidação, para guerras, entre outros. Hoje, a sociedade ela é fortemente influenciada por essas tecnologias, seja na indústria, na medicina, ou em questões energéticas ou poderio militar. Entre diversas outras, aqui eu coloquei alguns exemplos. É de fundamental importância, então, com tudo isso que foi apresentado, a gente conhecer os fundamentos dessas aplicações e os possíveis efeitos. Então, o que essa radiação pode causar? O que o efeito fotoelétrico pode trazer para a gente? O que essa visão científica pode trazer para a sociedade? E nisso a gente consegue pensar em uma sociedade futura que seja sustentável e que não seja autodestrutiva. Porque se a gente deixar ocorrer como quase ocorreu, como a gente foi levado a tecnologias militares perigosas, como se tem hoje o medo de uma terceira guerra mundial justamente por conta disso, seria um extermínio, não seria uma guerra. O poder militar é algo, hoje, comparado com Primeira e Segunda Guerra, por exemplo, com o contexto histórico, não há comparação. As tecnologias hoje têm capacidades muito maiores. Eu recomendo vocês lerem um pouco a respeito das bombas. As bombas que são produzidas. Tem a bomba Kizar, por exemplo, que foi uma das maiores bombas. A quantidade de energia, qual o efeito que aquilo pode trazer. Então, com tudo isso que foi apresentado, desde a primeira aula falando sobre radiações, da segunda aula falando sobre estrutura atômica, da terceira aula falando sobre raio-x, radioatividade, os tipos de decaimento, as aplicações, as interações, tudo isso eu queria que vocês pensassem a respeito dessas radiações, pesquisassem um pouco mais, vissem o que isso pode trazer de benéfico, o que isso pode trazer de maléfico. Foi pedida uma atividade, eu acredito, para vocês, de uma redação, e eu gostaria que vocês colocassem na redação de vocês uma análise crítica, analisando com base nos conceitos que foram apresentados a respeito das aplicações benéficas e das aplicações maléficas, trazendo uma análise sobre essa questão. Bom, eu acho que eu consegui passar nessas 9 aulas tudo que eu gostaria. Eu espero que vocês tenham tido paciência e tenham visto todas as aulas. No caso de ter qualquer dúvida, desde a primeira aula, agora eu vou reiterar, coloquem nos comentários, levem para a aula. Isso é extremamente importante, a gente ter esse diálogo. É um conteúdo que vocês não costumam ver no ensino médio e é algo assim, pelo menos no meu ponto de vista, extremamente importante. É algo que a gente tira raio-x, a gente é submetido a alguns tratamentos radiológicos, radioterapia, cintilografia. A gente não sabe o que é isso, a gente simplesmente faz.
E isso é um problema muito grande. A gente tem que entender como as coisas acontecem. Então, as ciências, não só a física, biologia, a química, as aplicações, tanto as ciências sociais, ciências humanas, elas vêm nesse sentido, para a gente entender o mundo de uma maneira mais crítica, para a gente poder olhar para o mundo e poder discutir o que está acontecendo, o que isso pode causar e o que isso não pode causar. E é interessante essa discussão, tanto social quanto física, e eu gostaria que vocês colocassem com argumentos científicos, com argumentos embasados, falassem a respeito do que vocês aprenderam, de todas as radiações, o que são essas radiações, os efeitos, o que acharam mais interessante, o que não, o que ficou mais estranho. Eu gostaria desse respaldo. Então eu agradeço, por final, a atenção de todos. Eu espero que tenham sido aulas divertidas, legais. Eu peço desculpa por ter que fazer isso de forma à distância. Seria muito mais interessante trabalhar isso em sala de aula, em forma de diálogo, não ficar esse monólogo, eu falando sozinho. Mas eu gostaria de que vocês interagissem através, nem que seja dos comentários, para que a gente tenha essa troca legal de ideias. Então, eu agradeço mais uma vez a todos. Então, obrigado. Conversem com a professora, conversem comigo, procurem a gente nas aulas. E obrigado, gente. E boa sorte a todos e bom proveito desse conhecimento. Até mais, pessoal.